Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um vídeo, continuando a leitura de Provérbios. Estamos no capítulo 14, do versículo 24 em diante. Eu quero pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com alguém para que nosso canal venha crescer, para que esse conhecimento venha chegar a mais pessoas. Amém? Vamos à leitura. A coroa dos sábios são as suas riquezas, mas a estontícia é o diadema dos insensatos. Vamos ver essa outra tradução, como que diz. 24. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A sabedoria dos sábios aplicada produz riqueza, mas a estontícia é a marca identificadora de todos os loucos. Então, olha só, a coroa dos sábios são a riqueza. Ou seja, quando a sabedoria é colocada em prática, ela gera riquezas. Mas a tolice, dos tolos só gera insensatez, ou seja, só gera prejuízo, barulho e não tem resultados satisfatórios. O 25. A testemunha fiel livra as almas, mas o impostor profere mentiras. Vamos ver o que diz aqui essa outra tradução. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. O impostor odeia as testemunhas verdadeiras. Jesus Cristo é a nossa testemunha fiel, que livrou a nossa alma do impostor, Satanás. Olha o comentário dessa Bíblia interessante. Mas o impostor odeia as testemunhas verdadeiras. Jesus Cristo é a testemunha fiel que livrou as nossas almas do impostor. Então, a testemunha fiel livra almas. Aqui está falando de almas, Mas a testemunha fiel, ela livra vidas e livra qualquer pessoa, Se você, às vezes, um testemunho mau, de um impostor profere mentiras, mas às vezes salva alguém, Só que, como a gente já aprendeu aí em vídeos atrás, o que você planta, você colhe. Então, não vale a pena ser uma falsa testemunha. Às vezes, você se espelha em pessoas, você tem que fazer igual certas pessoas fazem, Mas sendo você até você se tornar, isso aí é normal. Isso aí é natural você se espelhar em alguém, começar a agir igual aquela pessoa, Eu aprendi muitos anos atrás com o pastor Cláudio Gregório, Perguntei para ele uma vez, a gente estava em um retiro, e eu perguntei para ele como fazer para crescer e tal. E aí ele me falou exatamente isso. Ele falou, você pode não ser aquela pessoa, mas se espelha nela. Pesquisa a pessoa que está no topo da área que você atua e começa a imitar ele em tudo. Pesquisa sobre ele, começa a imitar. E aí você vai até chegar a um ponto que você se torna igual, E assim eu fiz e tenho usado isso na minha vida. Então, quando você quer chegar em algum lugar, você tem que se espelhar. Às vezes vai ter a síndrome do impostor, Que você vai dizer, mas eu não sou isso, o que eu estou fazendo aqui, isso não é no meu lugar. Mas você tem que se
se recompor e dizer, não, mas é isso que eu quero, é isso que eu estou fazendo, é a oportunidade que eu estou tendo, Deus me colocou aqui e eu vou em frente. E aí você se acalma e continua fazendo até que chega um momento que você se torna aquilo. Onde você foca, expande. É o que a gente aprendeu nos vídeos passados aí. Você tem que foque nas suas qualidades e ela vai aumentar e vai diminuir as suas fraquezas, né? Então se espelhe em pessoas melhores do que você. E aí não quer dizer que você é uma falsa testemunha, não quer dizer que você é um impostor. Não, você está treinando para se tornar aquilo que você quer se tornar. Amém? Vamos mais à frente, ao 26, o que diz? No temor do Senhor, o homem terá firme confiança, e os seus filhos terão lugar onde refugiar a sua esperança. Que diz aqui essa outra tradução? Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Então, aquele que tem o temor do Senhor, que tem o respeito máximo ao Senhor, que coloca o Senhor em primeiro lugar. Então, quando você teme ao Senhor, quando você coloca o Senhor como em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, os seus filhos, eles têm refúgio. Por quê? Porque você não é um aventureiro. Você não fica mudando de emprego, mudando de trabalho, mudando de igreja. Então você é uma pessoa estruturada. E assim os seus filhos, eles têm refúgio. Então é bem interessante. Olha o comentário que diz aqui. O poder do temor do Senhor nas gerações firma a confiança do pai e ainda se torna em lugar de refúgio para os seus filhos. Então, quando você teme ao Senhor, você é uma pessoa estruturada, né? Você não é como aquele homem que construiu a casa sobre a areia, né? Mas sobre a rocha, que é Deus. Olha só o 27. O temor do Senhor Jeová é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O que diz aqui, como diz essa outra tradução? O temor do Senhor é fonte de vida e afasta as armadilhas da morte. Interessante, olha só, o temor do Senhor é fonte de vida e afasta as armadilhas da morte. Então, quando você teme ao Senhor, você não se expõe às armadilhas da morte, né? Isso é demais, ó. O temor do Senhor nas gerações é uma fonte de vida que sacia o homem que está para cair nos laços da morte. Isso aqui é interessante, porque quando você teme ao Senhor, você não precisa de aventuras, né? Eu vi um rapaz contando, esse dia acho que foi no livro, se eu não me engano no livro, ele conta que um amigo ligou para ele, que, se eu não me engano, é no livro do Paulo, o Paulo Vieira. Ele conta uma história que, não lembro o livro também, eu leio bastante, se eu não me engano foi no livro que eu vi ele contando isso, ou se foi algum treinamento que eu fiz com ele, mas ele fala que um amigo ligou para ele dizendo que estava viciado, né, e estava com medo de morrer e tal. Ele falou, mas viciado em quê? Ele falou, em adrenalina. Então ele estava colocando a vida dele em risco, estava viciado em adrenalina, fazendo pulos, pulava de paraquedas e cada vez ele abria o paraquedas mais embaixo, né? E ele pediu ajuda para ele. Então você vê que, e aí ele conversou tal e resolveu, não lembro a história, mas é exatamente isso aqui, o temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte, porque quando você teme ao Senhor, quando você tem Ele em primeiro lugar, você não precisa dessas adrenalinas, você não precisa buscar, correr atrás dessas aventuras, né? Porque o Senhor, Ele preenche todo o seu ser.
Quando você prioriza ele, todo o seu ser fica preenchido. Você não precisa ficar correndo atrás desse tipo de adrenalina. Então é bem interessante isso aqui. Olha só, o temor do Senhor, o temor do Senhor nas gerações é uma fonte de vida e sacia o homem que está para cair nos laços da morte. Então, ele sacia, ele te dá, você não precisa ir atrás de aventura, né? Pôr sua vida em risco, se aventurar numa coisa maluca, porque o temor do Senhor já preenche e já sacia tudo que você precisa. Olha o 28. Na multidão do povo está a glória do rei, mas a falta de povo está a ruína do príncipe. É o que diz aqui o 26. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súbitos o príncipe está arruinado. A glória do rei, que é amado pelo povo e que odeia o seu filho soberbo, fato que o leva à ruína. Então, olha só, a glória do rei, que é amado pelo povo e que odeia o seu filho soberbo. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo está a ruína do príncipe. Então, o príncipe soberbo, né, é odiado pelo povo. E o pai era amado, mas o filho odiado, né? Então, aqui ele fala, é um conselho para o filho mudar de vida, né? E tentar conseguir o amor do povo. Mas a soberba afasta, né? Isso é demais. Pessoa soberba, você não quer nem estar junto, né? Às vezes você está junto porque alguém convidou, porque você está no mesmo ambiente, você não vai se desfazer, mas o soberbo é terrível. Você não quer estar próximo, a gente acaba criando repúdio, né, da pessoa. É triste isso. E tem pessoas assim, a gente tem que orar, pedir para Deus colocar em nosso coração, né? Amor, para você entender e ver que a pessoa é orgulhosa, soberba, e aí você se afasta e deixa, né? Tem que conviver, né? Precisamos conviver. Não tem jeito. Mas nós precisamos tratar para a gente não se tornar assim. Olha o 29. Quem é lento para se irar é grande em inteligência, mas o que é precipitado no seu ânimo abunda em insensatez. Deixa eu ver o que diz aqui essa outra tradução. O coração em paz dá vida ao corpo. Não, o homem paciente é o 29. O 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a sua insensatez. Então, interessante isso aqui, ó. Quem é lento para irar é grande em inteligência. Aqui fala que quem é paciente dá prova de grande entendimento. Mas o precipitado no seu ânimo abunda a insensatez. Então, se você é lento em se irar, se você controla as suas emoções, você é inteligente, né? Segundo o sábio Salomão. Olha só, a lentidão para a ira é prova de inteligência, quer dizer que você é inteligente. Mas quem perde o seu ânimo exalta a loucura, né? Quem qualquer coisinha já está rasgando, já está falando alto, já está gritando, ele revela e exalta a sua loucura. O sábio líder é fleumático ou o sanguíneo transformado. Então, você precisa se transformar. Ah, mas eu sou sanguíneo. Ah, mas eu sou fleumático, né? Então, mas você precisa ser inteligente. Olha só,
Quem é lento em irar-se é grande em inteligência. Então você precisa ser grande em inteligência e não se irar. Ser lento em irar-se, né? E quando irar, ó, fica quietinho. É o momento de calar-se. Isso é sabedoria na comunicação. Tem um momento que é o momento de você se calar e ouvir, né? Deixar passar aquilo ali e depois você conversa. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, compartilha e se inscreva no canal. Que Deus abençoe.